Olá, amigos, bom dia. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem, mais ou menos? Como é que foi sua semana? Eu quero que você, num momento, fale para quem está ao seu lado, numa palavra, como foi a sua semana. E aí? O que é que você ouviu do outro? Quero pedir que você feche os seus olhos em atitude de oração e de oração. Agradeça a Deus pela semana do seu vizinho. Ore para que Deus mude se o quadro não foi satisfatório da sua semana. E peça que Deus dê a ele uma semana abençoada. Porque o sábado não é um fim de semana. O sábado é prenúncio de uma nova semana com Deus. Uma semana abençoada. Eu quero pedir que você tenha um momento de oração pela pessoa ao seu lado. Fale com ela e ore em favor dela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós dedicamos um tempo a orar um pelo outro, pela semana, em gratidão, em súplica, e lhe pedimos que sobre nós esta manhã derrames o teu Santo Espírito. Ilumina a minha mente, o meu coração, e que a palavra ao ser comunicada ao teu rebanho por meu intermédio, de fato seja a palavra que o Senhor quer que chegue ao coração deles. Fortaleça cada pessoa e dê uma semana muito abençoada, e que a cerimônia para a tua glória que o teremos esta manhã receba os aplausos do céu e sejam de acordo com a tua vontade. Fica conosco. Nós o pedimos em oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, agradecemos a presença de todos aqui conosco esta manhã especial. Eu quero, esta manhã, conversar com você sobre um dos salmos mais preferidos na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. O Salmo de número 23, eu diria assim, que é o salmo mais conhecido da Bíblia. Na verdade, eu acredito que o Salmo de número 23 é o salmo que assim, mais se decorou na Bíblia. Ele só perde, eu acho que para o menor verso da Bíblia, que é Jesus chorou. Não sei se você sabia. Jesus chorou, é o menor verso da Bíblia. E acho que o Salmo de número 23 só perde para este salmo. Só para o que Jesus chorou. Mas a maioria das pessoas já decoraram o Salmo de número 23. Eu, pessoalmente, esse foi o salmo que primeiro decorei na Bíblia. Eu até sei de cor o Salmo 23, porque quando menino, eu decorei muito bem esse salmo na minha mente. Ok? Ele é conhecido como a pérola dos salmos. É o salmo do roxinol, é o canto do pastor, com letra minúscula, sobre o pastor com letra maiúscula. O salmo de número 23, ele é tão extraordinário, quer ver? Eu acho que a maioria dos cristãos conhece o Salmo 23. Se você fechar os seus olhos por um momento, vê se você consegue repetir uma parte do Salmo 23. Feche os seus olhos. Isso. Até aonde você vai? Eu acho que a maioria declarou o primeiro versículo. O que é que diz o primeiro versículo do Salmo? Mas acredito que outros também decoraram o Salmo completo, repetiram o Salmo completo em sua mente, não é? E esse Salmo, de fato, é um deleite extraordinário. Esse Salmo, quando Davi escreveu, eu diria assim, esse Salmo, na minha leitura, é a expressão da espiritualidade da vida de Davi. Porque você sabe que quando Davi escreveu esse salmo, ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha ficado bastante tempo no campo com as ovelhas. Ele conhecia assim de modo muito próximo o relacionamento dele com as suas ovelhas e das ovelhas com ele. As ovelhas com o rei Davi
ele como pastor do rebanho, as ovelhas estavam tão dependentes dele, que ele notou que algo extraordinário estava acontecendo. Não nas ovelhas, mas na compreensão dele, no seu relacionamento com Deus. Porque eu não sei se você sabe, as ovelhas, elas não têm muita direção. Elas estão assim, perdidas, elas facilmente erram o caminho. E quando Davi percebeu isso, ele olhou para si mesmo, olhou para Deus, e nesse relacionamento Davi e ovelha, e Davi e Deus, ele começa a mudar a sua compreensão da história. A sua história, a sua espiritualidade começa a ganhar uma nova dimensão. Agora uma dimensão de um relacionamento que eu acredito, Davi não havia experimentado em nenhum momento da história. E é sobre esse salmo que eu quero pedir que você leia agora comigo, o salmo de número 23. E eu quero que você leia primeiro silenciosamente. Pegue a sua Bíblia. Só você e o salmo. Salmo de número 23. Enquanto você lê o salmo, veja o que você descobre. Nele está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo é extraordinário, porque ele tem assim, numa representação de um quiasmo. Então, como é que é mais ou menos um quiasmo? A primeira frase do salmo combina com a última, a segunda combina com a penúltima, e a do meio dá um destaque muito forte. Olha o que diz aqui. Primeiro, a primeira parte do salmo, ele fala de presença, porque diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E você vai percebendo que aí, no versículo 1, você tem a presença. Mas se você for para o último versículo, o versículo de número 6b, você vai perceber que também ele fala da presença. Olha, ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mas se você vai também para os versículos 2 e 3, você vai perceber que o salmo fala de provisão. Ele está falando aqui da provisão, que Deus vai levar as águas do descanso, que Ele vai refrigerar a alma, que Ele vai levar para pastos verdejantes. E você vai observar que no versículo 5, você também tem provisão aí. Mas se você atentar bem, o centro desse salmo não está relacionado com a presença e com a provisão, mas está relacionado basicamente com os caminhos por onde Deus nos guia, o caminho da justiça e o caminho da morte. Isso aqui retrata que nós que vivemos desse lado do mundo, nós vamos enfrentar, mesmo tendo a presença divina, mesmo experimentando a provisão divina, mesmo Deus nos cercando de todos os lados com a sua presença, com a sua provisão, nós vamos enfrentar injustiça, dificuldade, problemas, mortes, mas nós teremos, sobretudo nesse contexto, a presença de um Deus pastor, que Ele vai nos guiando nesse processo. Ele se apresenta como aí, aquele que nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então não estamos sozinhos, porque apesar dos problemas que nós enfrentamos nesta vida, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo para nós, independente das pessoas, independente do lugar e da situação, Deus pode ser o nosso pastor, se nós assim permitirmos, independente do contexto em que estamos inseridos. Esse salmo, ele retrata duas figuras. Geralmente a gente, quando lê esse salmo, a gente se apega mais à figura
a figura do Deus pastor que aparece nesse salmo, e a gente esquece outra figura que aparece dentro do contexto do salmo. Se aqui nós temos o Deus que se apresenta como pastor do seu rebanho, do pastor daqueles que querem ser suas ovelhas, nós temos nesse salmo um outro retrato, o retrato do Deus que é anfitrião. Ele não é só pastor, ele não só guia, mas ele nos conduz para a sua casa, ele é o nosso anfitrião. Esse é um outro retrato que esse salmo traz para a gente. E ele está dividido em um poema de 3 estrofes, esse salmo. E a proporção que a gente vai lendo, a gente não tem a riqueza da poesia hebraica. A gente nem sequer conhece a música deste salmo. Talvez você até já ouviu alguma música sobre o Salmo 23, já ouviu? Eu lembro da música da Alessandra, O Senhor é Meu Pastor. Nossa, que delícia! Alessandra Samadelo. Mas há outros compositores que escreveram novas músicas. Eles deram para a gente uma visão que eles têm no momento de Deus como pastor da vida deles. E a leitura desse salmo, ele enriquece a vida da gente. Qualquer pessoa, homem ou mulher, adulto ou criança, que parou para ler esse salmo, haverá de descobrir que não está sozinho no universo. Que você não é órfão, apesar das circunstâncias. Que você não está abandonado, apesar das pessoas. Que nós não estamos à mercê de um acidente, não estamos à mercê de um chefe, nem à mercê de um companheiro, não estamos à mercê das circunstâncias. Há um Deus que se apresenta nas Escrituras como o nosso pastor. E o modo como ele se apresenta como o nosso pastor, ele impacta a nossa vida com uma expressão que Davi apresenta de forma muito poderosa. Olha como ele introduz o salmo. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É surpreendente aqui. Então, quando a gente lê esse salmo, eu fico impressionado pela riqueza dele, porque ele enche de alegria a história das crianças quando estão lendo este salmo, mas também dos idosos que estão ali aparentemente sozinhos. Deus se apresenta para ele como seu pastor. Aqueles que estão em circunstâncias assim, as mais absurdas da vida, Deus ainda continua sendo o seu pastor. Esses dias eu visitei a avó Dita. Eu não sei se alguns conhecem a avó Dita. A avó Dita é eu diria assim, eu vou usar uma expressão muito carinhosa, mas assim, a avó Dita é uma pessoa extraordinária, que tem o privilégio de viver sob a tutela do bom pastor, de modo que me impressiona. Sempre que vou à casa da avó Dita e vou visitar como pastor, ela sente alegria com a minha presença e ela me faz perguntas sobre a minha família. Uma vez ela soube que o meu filho fez uma cirurgia, e às vezes que eu ia à casa dela, ela falava: pastor, e como é que está seu filho? Há alguns meses a avó Dita sofreu uma situação de saúde muito delicada, teve que ficar hospitalizada, está de cama já há muitos dias. O médico, alguém chegou até a imaginar que ela fosse descansar mais cedo, mas ela está ali lutando, e me surpreende, sempre que vou à casa da avó Dita e sento para conversar com ela, a gente canta um hino, a gente conversa sobre a fé, a gente conversa sobre a esperança, a gente conversa sobre as promessas de Deus, e eu vejo que ela parece que as circunstâncias, ela demonstra que as circunstâncias não lhe abatem. Ela está segura que ali há um pastor extraordinário, um Deus maravilhoso que está ao lado dela e que vai confortando, que vai consolando, que vai inspirando. E a gente começa a cantar os hinos e ela começa a acompanhar os hinos. E eu leio um verso da Bíblia, ela repete o verso da Bíblia. E a gente olha para a circunstância em que ela está, e às vezes olhamos para a circunstância que algumas pessoas que pertencem ao rebanho de Deus estão na vida, e apesar dos problemas e dificuldades, elas não desanimam. E tudo tem a ver com a escolha que elas fazem concernente quem é o seu pastor. Se o seu pastor são as circunstâncias, se o seu pastor são os problemas, se o seu pastor é de fato a pessoa, ou se é o próprio Deus. Essa, diria assim, é a mensagem poderosa que está nesse salmo, porque ele introduz dizendo: o Senhor é o meu pastor. O que ele diz? Nada me faltará. Algumas traduções dizem assim: de nada terei falta.
Porque a ideia primária é que não são as coisas, não são as pessoas, não é a nossa situação econômica, não é a nossa estabilidade, não é a nossa saúde que nos dá a satisfação por todas as coisas. Porque nesta vida, desse lado do mundo, nós frequentemente teremos falta das coisas. Mas quando temos a Deus como nosso pastor, Ele preenche a necessidade do coração da gente. Ele invade as circunstâncias e nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E o salmista aqui, ele apresenta algo assim, pelo menos algumas coisas que para mim são extraordinárias. Pelo menos há 3 ou 4 coisas, e eu quero só mencionar porque o tempo não nos permite. O que diz o primeiro? Olha o versículo 2. Ele nos faz o quê? Ele me faz o quê, gente? Repousar. Você sabe o que é o repouso? Eu acho lindo, porque quando Deus criou o sábado, Deus criou o sábado com o propósito que a gente pudesse repousar nele. E Deus nos dá o sábado, não só como memorial da criação, mas também uma representação da sua bênção, da sua santidade, da sua bondade para conosco. Ele diz assim, Ele nos faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. Ele fala de alimento. No verso seguinte ele diz assim, ó, leva-me para junto de onde? Das águas do descanso. Ele sacia a nossa sede, mas ele faz algo mais do que saciar a sede de material. Ele vai mais além, olha o que ele diz no verso 3. Ele refrigera a minha alma. Ele acrescenta outro elemento aí. Ele faz o que mais, o pastor? Ele guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ele não se vale nessa expressão aqui para dizer assim, não, é porque você é bom, é porque você é perfeito que eu vou cuidar de você. Não, eu vou cuidar de você por causa do amor do meu nome. Ou seja, Deus escolhe o amor que está no coração em nosso favor, para que Ele vai cuidando da gente, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas e desafios da vida. Ele diz, eu sou o seu pastor, você me aceitou? Eu vou te guiar por onde? Pela vereda da justiça, por amor do meu nome. E ainda que, enquanto eu estou guiando você, as circunstâncias da sua realidade presente, da sua realidade contemporânea, das escolhas que você fez, ou escolheram para você, enquanto eu estou guiando você, o que ele diz? Ainda que ao guiar você, você tenha que andar por caminhos que são caminhos de morte, ele diz assim, não é que a morte vai matar, eu acho lindo, porque a Bíblia diz assim, não é que você vai morrer, ele diz, ainda que você vai enfrentar a sombra da morte, o Senhor diz, não temerei mal algum, eles não temereis mal algum, diz o salmista, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então essa presença pastoral aqui de Deus como pastor, ela é extraordinária, ela promete presença, companhia, solução, completude, que a gente não encontra em nada, nem em marido, nem em mulher, nem mãe, nem filho, nem trabalho, nem poupança, nem habitação, nem saúde, nada consegue preencher esse espaço que Deus preenche. Como disse Santo Agostinho, há um vazio no coração da gente que só é preenchido por Deus. E é isso que o salmista, é isso que Davi descobre nesse salmo. E é isso que ele compartilha conosco. Às vezes temos uma leitura desse salmo tão suave, tão leve, que nós imaginamos que Deus só é um provedor, que nos provê alguma coisa e pronto. E às vezes nos relacionamos com esse pastor aqui só para lhe pedir, nunca para desfrutar do seu pastoreio e da sua presença. E passamos pela vida como parecendo que pertencemos ao rebanho do pastor, mas nós não conhecemos o pastor e não depositamos o nosso repouso nele, a nossa confiança, independente das circunstâncias. Quando o Salmo fecha o retrato do pastor, ele introduz outro aspecto do anfitrião aqui, que eu diria, que é uma outro lado da moeda do pastor, de uma mesma moeda, em que é pastor, mas é anfitrião. O que ele diz? Olha o versículo 5, para que possamos caminhar para a conclusão. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem? Esse pastor aqui, ele deixa de ser o pastor para ser um anfitrião. E ele diz,
unge a cabeça com óleo para proteger dos insetos, dos problemas, dos comentários das pessoas, para proteger o nariz da ovelhinha. O pastor, para proteger, ele colocava um óleo na cabeça da ovelha, e a ovelha tem a proteção do seu nariz, do seu ouvido, dos insetos que poderiam lhe trazer mal, entrava no seu narizinho, ali colocava um vermezinho e acabava prejudicando a saúde da ovelha. Aqui, na casa do pastor, o pastor diz, ou melhor, o salmista revela que Deus unge a cabeça dele com óleo e o cálice transborda. Sabe o que é interessante aqui? Porque além de ter proteção, e às vezes me surpreendo até mesmo como pastor e como pessoa, que às vezes as circunstâncias que alguém trata, uma atitude, você diz assim, puxa, como é que eu vou reagir nisso aí? Às vezes queremos reagir do modo errado, mas quando nós temos o óleo que o pastor coloca sobre nós sempre reagimos do modo correto. Mas veja um detalhe aqui mais. Ele diz o que acontece. O meu cálice transborda. O que significa o meu cálice transbordar aqui? É a ideia que quando nós temos a Deus como nosso pastor, os recursos materiais que Ele entende que nós necessitamos para ser suas ovelhas, Ele nos dá. E não só isso. Olha o que ele diz mais aí, seguindo mais adiante. Ele diz, Ele também não dá só o bem material, mas Ele dá para a gente uma coisa que são coisas que nós não temos, que nós não possuímos em hipótese alguma. Sabe, nós não possuímos em hipótese alguma essas coisas que Jesus oferece para a gente. Porque Ele diz que nos dá o quê? Bondade e misericórdia. A ideia é que você vai caminhando e assim, olha, bondade e misericórdia certamente te seguirão. Como? A proporção que você vai sendo guiado pelo pastor, o que acontece com a sua bondade e misericórdia? A misericórdia e bondade do pastor, ele se derrama através da gente. E se a gente vier a fazer qualquer coisa boa, qualquer ato de misericórdia com alguém, não é porque a gente é bom, é porque o pastor está se derramando através de nós. E por último ele diz, essa bondade e misericórdia não irão seguir só um instante da vida, elas passarão a ser estilo de vida, todos os dias da vida, e nós obteremos o presente extraordinário, que é habitar na casa do Senhor, para todo o sempre. Quando a gente lê esse salmo, eu fico pensando sobre esse assunto. Eu fico imaginando que às vezes nós não entendemos o que significa ser rebanho do Senhor Jesus Cristo. A gente não compreende, a gente passa a vida sendo nossos próprios pastores, sendo pastores do consumismo, sendo pastores das nossas vaidades pessoais, sendo pastores das circunstâncias da vida, sendo pastoreado pelos nossos pensamentos, sendo pastoreado pelas nossas escolhas erradas, sendo pastoreado pelo patrão, sendo pastoreado pelas finanças da vida. Nós esquecemos que esse pastor na palavra, ele escolheu suprir todas as nossas necessidades que o dinheiro não compra, necessidade que a saúde não compra, necessidade que a companhia humana não compra, necessidade que nada nessa vida preenche. Ela é exclusiva, ele é um presente exclusivo do Senhor para aqueles que escolhem ser pastoreado por Ele. Você não entende como isso funciona. Eu também não entendo plenamente. Às vezes, quando saio como pastor para visitar algumas ovelhas em situações absurdas e como elas reagem de acordo com a bondade divina, me surpreende. Me surpreende e me faz pensar que a vida não reside às circunstâncias desse momento presente. Nós estamos ligados a um Deus eterno que guia os nossos caminhos por toda a eternidade. Quando escolhemos Deus como pastor, nós não olhamos ao nosso redor como se estivéssemos sozinhos. Ele estará sempre conosco, conforme Ele prometeu. Embora Satanás tente, embora as pessoas insistam, embora as circunstâncias nos assombrem, Ele continua sendo o nosso pastor. Eu acho extraordinário que Ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. A nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no extraordinário pastor de nossa vida. E quando nós escolhemos ser batizados, nós estamos renovando
a nossa escolha pública. Estamos dizendo para todo mundo, olha, ei, sabia? Daqui para frente, eu escolhi ser pastoreado pelo Senhor.